Taxistas que trabalham na região da rodoviária denunciam a grande quantidade de clandestinos. Essas pessoas fazem a chamada lotação, oferecem o serviço de transporte que não é legalizado. Esse é o assunto do quadro Nossa Cidade de hoje. Paulo é taxista há 18 anos. Ele sabe muito bem o que é trabalhar e ter que concorrer com o transporte clandestino em Goiânia. Eles ficam nessa situação aqui, tá? Ilegais, eles não têm cursos, eles não têm o carro em condição, tá? Chega um carro precário, inclusive com carros clonados, tá? Só a Prefeitura de Goiânia, esse ano vai arrecadar R$ 918 mil com os táxis, só com ISS-QN. Então é uma preocupação de olhar esse lado nosso, dos taxistas. Atualmente, 2.000 táxis são cadastrados em Goiânia. Segundo o presidente do Sinditax, 250 carros particulares fazem um transporte clandestino na cidade, o que prejudica a categoria. Para o presidente do Sinditax, a falta de fiscalização por parte da prefeitura contribui para essa situação. Eles estão trabalhando totalmente sossegados e sabem que ninguém vai importunar. Os taxistas que chegam para falar com eles ficam bravos, mostram revólver. A Avenida 44, próxima ao terminal rodoviário, é um dos pontos em que os motoristas aproveitam para fazer as corridas irregulares, já que aqui chegam pessoas de todos os lugares do país. Na última semana, alguns taxistas da região registraram a chegada dos turistas na capital. No vídeo, é possível ver a forma que eles abordam as pessoas saindo do ônibus e oferecem a viagem para qualquer lugar dentro do município ou até mesmo para cidades vizinhas. Paulo acredita que só a fiscalização não é suficiente para resolver o problema. Hoje a pessoa sair daqui, deslocar lá para o Bueno, por exemplo, uma pessoa que tem um ponto fixo, teria que retornar para cá. Então, se fizesse rotatividade em todos os pontos, seria muito interessante para toda a categoria, no geral. Bom, sobre esse assunto, a gente entrou em contato com a Secretaria Municipal de Trânsito, que é responsável por autorizar o trabalho dos taxistas, mas nós não conseguimos uma resposta. Aqui no estúdio está o superintendente de fiscalização da Secretaria Municipal de Fiscalização de Goiânia, Alan Viana. Olá, superintendente, boa tarde, tudo bem? Muito boa tarde. E aí, que situação é essa que acontece ali naquela região da 44, como a gente costuma falar, né? Que é ali ao lado da rodoviária e também do centro comercial. Sem dúvida é uma situação bastante complexa, dada a própria complexidade da região, que tem várias nuances ali de enfrentamento e de resistência ao código nosso de posturas do município. Um desses casos, e o que está agora colocado, é a situação do transporte clandestino. É uma situação em que nós temos intensificado o nosso trabalho desde o início do ano, inclusive a partir de um diálogo com essas associações e o presidente do sindicato, numa audiência pública na Câmara Municipal. Obviamente que a própria dinâmica da maneira como há o desrespeito da ordem pública, ela faz com que nós tenhamos que nos adequar, e é isso que nós estamos fazendo agora. Inclusive hoje à tarde iremos fazer uma reunião com o presidente da SMT, com a Guarda Municipal, para nós melhorarmos nossa ação de fiscalização no local. E eu explico por quê. Porque esse transporte clandestino ele não é feito num ponto específico, ele se alterna. Então, quando nós marcamos ali e ali intensificamos ou fazemos blitz no deslocamento, eles alteram o local. Porque há um jogo casado entre os ônibus e os carros que buscam esses passageiros. Há uma comunicação? O senhor estava me falando antes que por telefone eles conseguem se comunicar e mudar os pontos? Exatamente. Nós então marcamos um ponto de estratégico, uma denúncia, na rua 302, na 44. E ali nós ficamos durante uma semana. Eles deslocam então para uma outra rua do outro lado do norte ferroviário. Aí você tem que deslocar. Às vezes eles descem inclusive antes, mas como nós atuamos, integramos as forças, inclusive com forças do Estado, como a Polícia Militar e a AGR, porque esses ônibus também existem denúncias de um transporte clandestino nos ônibus interestadual, nós com certeza iremos melhorar o nosso serviço, nossa prestação de serviço para a comunidade e também fazer com que seja preservado o ordenamento que está previsto no Código de Posturas. Superintendente, tem pessoal suficiente para fazer esse trabalho? Porque Goiânia cada vez mais cresce. A gente tem essa região, como o senhor falou, eles podem se comunicar e ir para outros locais. Tem pessoal suficiente para fiscalizar tanta coisa, tantos setores e fatos aqui na capital?
De fato, a própria pujança da capital, e no específico aquela região da 44, faz com que nós tenhamos que dedicar uma atenção muito especial. Por óbvio, alguns pontos acabam sendo sacrificados quando você tem que fazer operações intensas durante longo tempo. Mas otimizando o nosso trabalho e melhorando a logística e distribuição dos nossos fiscais, nós achamos que dá para corresponder à expectativa e especialmente fazer respeitar o Código de Posturas. Porém, o maior destaque que a gente precisa fazer é que o grande fiscal da cidade de Goiânia é o cidadão. O primeiro cidadão que faz cumprir o que está previsto na norma da capital e aquele também que denuncia quando se percebe qualquer desrespeito ao que está previsto no ordenamento. Já existe alguma ação junto com a PM? O senhor colocou, como que é feito? Porque a gente sabe, hoje, melhor ainda, a gente tem aí os telefones que a gente pode ligar para a Polícia Militar, a polícia está na cidade toda, tem como trabalhar aí em parceria? Bem, nós temos feito vários trabalhos em parceria, um exemplo bastante recente é a ação que nós temos feito lá na Vila Canaã, naquela região bastante conhecida ali de venda de peças de veículo, onde em conjunto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, a SMT e alguns outros órgãos que nos acompanham, nós temos melhorado demais a maneira como o cidadão vê a sua cidade e como ele interage também com a sua comunidade. Superintendente, tem algum telefone que de repente a população possa ligar, possa denunciar, olha, eu vi ali, eles estão fazendo isso, é irregular? Nós estamos hoje com o serviço de atendimento 156 em suspenso na capital, está sendo feita uma contratação de outro serviço. Você pode fazer a denúncia pelo aplicativo ou pela internet, ou pode ligar no telefone direto da Superintendência de Ordem Pública, que é o 3524-4000. 3524-4000 é o telefone que a população pode denunciar esse tipo de transporte clandestino. Superintendente de Fiscalização da Secretaria Municipal de Fiscalização, Allen Viana, muito obrigada por participar conosco. Obrigado e boa tarde. Muito obrigada.